A versão que eu adotei aqui diz o seguinte: indo eles a caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que ele venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, o pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Marta, pois, Maria, pois escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Vejam bem, Marta e Maria, duas irmãs, pessoas íntimas do Senhor Jesus, eram as irmãs de Lázaro, né? Que nós conhecemos a história, a quem Jesus ressuscitou. E o texto mostra um cenário aqui: Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, e Marta de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Marta, por exemplo, a verdade do texto é que Marta tinha um excelente coração. Ela é uma pessoa que queria hospedar Jesus da melhor forma, da melhor maneira possível. O verso 38 diz que ela hospedou Jesus, foi Marta. Então não podemos julgar Marta por suas atitudes. Quem não gostaria de receber Jesus Cristo muito bem na sua casa? Todos nós gostaríamos, né? Se como amigos, parentes, assim queremos tratar de forma cordial, quanto mais o Filho de Deus encarnado, que era Jesus. Marta representa aquelas pessoas que fazem tudo pela obra. Elas são pessoas linha de frente, os famosos pau para toda a obra. Geralmente esse tipo de pessoa, como Marta, são extremamente zelosas e perfeccionistas. Elas fazem muito, e quando alguma pessoa à sua volta não está colaborando com os serviços, essas pessoas então são tomadas de indignação por aquilo que não ajuda. E é interessante isso, né? Muitas vezes assim: poxa, mas eu faço tudo sozinho, vocês não fazem nada. Marta chegou ao ponto de repreender Jesus. Jesus dizendo que ele não se importava que a irmã dela, no caso, a deixava trabalhar sozinha. Jesus então lhe dá uma resposta: Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A advertência foi grave. Jesus repete o nome dela duas vezes: Marta, Marta. Não sei se você já teve a experiência de alguém falar o seu nome duas vezes. Geralmente o restante da frase não é agradável aos ouvidos. Lá vem chumbo grosso, é isso que está dizendo? Fulano, fulano, olha lá. Então, a repreensão de Jesus atingiu alguns erros de Marta. Ela andava inquieta, se preocupava com muitas coisas. Jesus disse que era pouco era necessário, ou mesmo uma coisa só. Jesus mostrou para Marta que existia duas partes, o que ela não tinha escolhido e que ela não tinha escolhido a melhor. Maria, aos olhos do mundo, seria chamada de preguiçosa. Enquanto a outra trabalhava, ela estava sentada ali aos pés de Jesus. Preguiçosa que não ajuda em nada. Qualquer um de nós, no lugar de Jesus, teria dado apoio à edificação de Marta. Maria havia escolhido a melhor parte, é verdade. Ela quedava aos pés de Jesus e ficava ouvindo seus ensinamentos. Claro que seria bom receber o Mestre com todo cuidado e preocupação, mas melhor ainda seria ouvir o Mestre. Maria foi elogiada pela forma como ela se relacionava com o Senhor. Mais do que nos relacionarmos com as nossas coisas, com as coisas do Senhor, nós devemos nos relacionar com o Senhor, não com as coisas do Senhor, mas com Ele. Podemos estar envolvidos com atividades da igreja, mas longe da igreja. O comportamento de Maria nos ensina mais um pouco sobre o coração do Senhor. Aqui nós conseguimos enxergar o que Ele deseja, e essa história revela para nós o que lhe agrada. Precisamos ter um relacionamento com Deus a ponto de deixar qualquer outro serviço em segundo plano. O Senhor nos leva a pensar em algumas
algumas coisas e refletir, porque muitos nós são Martas e outros são Maria. E não Marias, né? Por que acontece essa diferenciação? Em primeiro lugar, irmãos, vamos considerar algumas coisas. Por que não buscamos a Deus como Maria buscava? Aqui vem uma afirmação que eu coloquei aqui. Porque se nós queremos, nós teremos a comunhão com Deus. Mas porque não queremos. É por isso que nós não fazemos o que nem Maria fazer. Escolher a melhor parte. É por isso que nós não queremos. Essa é a primeira afirmação. Em muitos anos, o pastor, ele ministrou com casais e os problemas conjugais, né? E um dos problemas mais frequentes é normalmente a vida íntima. E certo casal discutiu sobre essa área quando a esposa replicou: não é bem assim. Nós todos temos tido uma intimidade com muita frequência. Mas o marido disse assim: eu não queria que você tivesse intimidade. Eu queria que você quisesse intimidade. Não que tivesse, mas que quisesse. Então querer é uma coisa e ter é outra. Sinal que somente um lado queria as coisas. Então, da mesma forma como o Senhor, talvez Deus quisesse para nós e dissesse: eu sei que vocês me buscam. Agora, entre parênteses aqui, vou colocar 3 palavrinhas: de maneira superficial. Mas eu queria que vocês quisessem me buscar com integridade, com fervor, com muito amor. Estar na igreja por obrigação, guardar um dia por obrigação, devolver o dízimo por obrigação e a oferta por obrigação. Tudo isso parece mais uma relação de chefe e subordinado. Diferentemente do que tem um pai com um filho, do que as pessoas íntimas entre pai e filho. Irmãos, vejam bem, quando você namora uma pessoa, é muito difícil dizer o tchau na hora da despedida. Nós dizemos, não mais dizer tchau, mas morar na mesma casa com a pessoa amada. E isso nos leva ao casamento cristão instituído por Deus. E quando a gente ama, a gente não consegue ficar longe. Agora, será que eu amo Deus tanto assim, que eu não posso ficar longe de Deus? A verdade é que a gente não ama como deveria amar. A verdade é que a gente não quer buscar a Deus. As pessoas que não leem a Bíblia, não leem porque não querem. As que não oram porque não querem. E o Senhor quer que a gente queira. Senhor, né, tem misericórdia de nós, né? Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Está em Mateus 5:8. E segundo plano, que é a segunda afirmação, porque não temos tempo. Quantas vezes nós já dissemos, e vocês já ouviram a expressão, que o dia tinha que durar mais horas para dar tempo de fazer tudo o que deveríamos fazer? Quantas vezes ouvimos isso? Que não dá tempo de fazer tudo? O tempo, irmãos, o tempo é o bem mais precioso hoje em dia. E quem tem tempo é a pessoa mais feliz do mundo, pois pode buscar a Deus em sua vida. Você tem que fazer o tempo para Deus. Deus já te dá todo o tempo, agora você tem que planejar esse tempo. O tempo vale mais que dinheiro, irmãos. O problema é que a gente faz a própria agenda. Se nossa semana tivesse 8 dias, nós arrumaríamos alguma coisa para fazer nesse dia. Essa que é a grande verdade. Marta estava tão atarefada com o serviço que não sobrou tempo para buscar a Cristo e ouvir a sua palavra. Ela estava envolvida com os serviços, com as coisas de cada dia. Da mesma forma, muitos de nós estamos trabalhando tanto, com tantos serviços, dentro e fora da igreja, que não temos tempo para Deus. Já dizia o pregador: você quer ver se a pessoa serve a Deus de verdade? Então, analise a sua carteira e a sua agenda. Sua carteira, porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Sua agenda, porque as pessoas gastam suas vidas naquilo que elas mais amam fazer e nas suas prioridades. E a agenda para Deus onde está? Onde ela fica? Se você não tem tempo para buscar a Deus,
para congregar e para se relacionar com o Senhor, seu tempo está sendo empregado em coisas que são pouco necessárias. São coisas fúteis, passageiras e de segunda prioridade ou classificação. Talvez você esteja escolhendo a pior parte, e porque você quer, porque eu quero. Um exemplo da igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, eles tinham trabalho, mas não tinham coração, não tinham entusiasmo, não tinham sentido no que estavam fazendo. Mas por quê? Perderam o primeiro amor. Perderam o primeiro amor, a Bíblia diz. Em terceiro plano, terceiro lugar, terceira afirmação, e a última que eu vou fazer. Porque não é nossa prioridade. Essa é a terceira. Porque nossa prioridade, muitas vezes, não é Deus. Somos nós, as nossas coisas, a nossa vida, o que eu quero, e não o que Deus pretende que eu queira. Eu não aceito o que Deus quer me dar muitas vezes. A verdade é que o trabalho é a nossa prioridade. A verdade é que o lazer é a nossa prioridade. Temos que ter isso, sem dúvida alguma, trabalhar e ter momentos de lazer, mas não podemos priorizar essas coisas. Por que alguns conseguem ficar semanas sem vir à igreja? Porque não é prioridade. No trabalho as pessoas não fazem isso. No trabalho ninguém faz isso. Agora, a igreja, por que não? Vejam Lucas 14, 16 até 24. A metáfora aqui é um convite, né? A ceia, no caso, ela se refere ao convite para o reino de Deus, as bodas do Cordeiro. Ou seja, a pregação da palavra para o povo judeu que Jesus veio e eles recusaram. É uma metáfora a respeito disso. Vejam bem, diz assim, ele porém respondeu, isso ele tinha falado algumas coisas antes com o povo, né, a respeito de muitas das necessidades, do atendimento, das festas, de comida, de bebida, uma série de coisas anteriores. Então ele diz assim, ó, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Versículo 16, né? O 17 diz assim, a hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados, vinde porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso vivê-lo. Rogo-te que te meteis por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me meteis por escusado. E outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, lhe contou ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então, Irato, dono da casa, disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Verso 23 diz, respondeu o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fiquem cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Para um, a prioridade é nos negócios. Para outro, o lazer. Para outro, o casamento. Irmãos, enquanto houver qualquer coisa na frente de Deus, Ele nunca será Deus em nossas vidas. Quando tiver alguma coisa na frente de Deus, nunca Ele será Deus em nossas vidas. Assim, eu e você estaremos tendo outro Deus. E o maior mandamento é esse, amar a Deus acima de todas as coisas. Devemos buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. As pessoas que dizem, ou a pessoa que diz que não tem tempo para buscar a Deus em oração, não colocou Deus como sua prioridade. A pessoa que diz que diz não ler a Bíblia não é prioridade para essa pessoa. Desejar, irmãos, ao Senhor de todo o coração é o caminho para achá-lo, para encontrar o Senhor, é buscar de todo o coração. Veja o texto de Jeremias 29, 13 que diz, ó, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se eu não fizer isso, eu não vou encontrar Deus. Então, muitas vezes, Senhor, me acuda, me ajuda, eu estou doente. Mas você busca a Deus de todo o teu coração, ou só no momento da aflição? Trabalhar para o Senhor de uma forma mecânica, irmãos, sem ter o amor de Deus em seu coração, é escolher a pior parte,
É sinal de que a sua queda espiritual está em evidência. Você está declinando, está descendo o nível de espiritualidade. Reflita no que lhe está faltando e volta ao primeiro amor, conforme está em Apocalipse 2, 4 e 5, que nos diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Uma outra versão, que é a nova versão transformadora, diz assim: ó, veja onde você caiu. Aqui ele não faz não diz reflita sobre onde você caiu. Diz assim: ó, veja onde você caiu. Você está dizendo assim: desceu. Arrependa-se e volta a praticar as obras que no início praticava. Porque a primeira fé, o primeiro amor, tudo isso é um enlevo total na vida do cristão quando aceita Jesus e é batizado, que ele tem desejo de levar essa mensagem a todo mundo, a fazer tudo pela obra. Mas chega o tempo, o comodismo vai pegando, vai chegando, e as pessoas vão declinando do primeiro amor que eles tinham. Do contrário, viria até você e tiraria seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Colocar alguma coisa, irmãos, na frente de Deus é servir a outro Senhor. Mateus 6,24 diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará um e aborrecerá o outro. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 312, a escritora Ellen White ela registra o seguinte comentário, fazendo as seguintes afirmações: não podemos servir a Deus com o coração dividido. A influência da religião bíblica não é uma influência entre outras. Ela tem que ser suprema, penetrando em todas as outras e dominando-as. Não deverá ser uma pincelada dando aqui e ali, como uma tela, mas encher a vida toda, como se a mesma tela fosse mergulhada, emergida na tinta, até que cada fio houvesse tomado profundo fio colorido. A nossa vida tem que estar cristalizada em Jesus, tem que estar lá, completa, tem que refletir Cristo. Conta-se uma história de uma avó que estava conversando com a netinha, e eles estavam na igreja junto, e aconteceu que o pregador disse assim: Deus é grande, Deus é muito grande, Deus é o Deus maior de todos os deuses existentes. Ele é um ser que é o tamanho do universo, ele é muito grande. E a netinha, depois terminou o culto, disse assim: vó, mas se ele está em nós, se Jesus está em nós, ele é tão grande, se Deus está em nós, é tão grande, não tem que ficar um pouquinho para fora, um pouco para fora? Então, irmãos, vejam bem, nós temos que refletir o cristianismo na nossa vida. Nós devemos colocar as coisas de Deus priorizadas na nossa vida: a comunhão com Deus, a fidelidade, a dedicação, a frequência nos cultos. Temos que procurar vencer as barreiras que estão na nossa frente para que possamos correr a carreira que nos está proposta, como disse o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora estou aguardando a coroa de justiça que me dará o justo juiz naquele dia, quando ele voltar. O apóstolo Paulo está aguardando a ressurreição. Maria, mãe de Jesus, está aguardando a ressurreição. Tiago, Pedro, João, todos aqueles que foram heróis da fé que morreram no passado, estão aguardando a ressurreição. E eu pergunto, irmãos, o que nós temos feito pela obra de Deus nesse sentido? Nós temos comungado entre os irmãos nos cultos da igreja? Muito pouco. Nós temos um pequeno grupo no domingo aqui à noite que nós fazemos com as pessoas tratando sobre a oração. E nós precisamos, irmãos, que quanto mais gente vier, melhor fica. Nós podemos orar e integrar as nossas ideias a respeito da oração, dos problemas que cada um de nós temos. Então a comunhão com Deus, ela é necessária. Não, Jesus, hoje eu vou trabalhar, me abençoe esse dia, abençoe o meu pão que eu ganhei, que o Senhor me deu, que eu vou trabalhar agora, então tá. Senhor, abençoe o meu almoço aqui, faça bem o meu organismo e não falte o meu lar. Senhor, abençoe a minha janta, a minha ceia, porque
Eu tenho isso aqui porque o Senhor me deu, muito obrigado. E mais, o que é mais que eu faço? Eu dedico algum tempo de joelhos orando, pedindo, não às vezes por mim mesmo simplesmente, mas pedindo pelo meu próximo, pela minha igreja, para que a obra de Deus avance, para que haja dedicação, que haja competência de cada um, cumprindo as obrigações que ele tem para com Deus e para com o próximo. Nós estamos agora, vamos entrar numa campanha de recolta. Nós temos que mostrar ao mundo o que é o cristianismo da igreja adventista. Nós temos que mostrar para as pessoas o que os adventistas conversos e que ajudam a igreja a crescer, a desenvolver na sua missão de pregar o evangelho a todo mundo. Temos que mostrar para as pessoas, temos que testemunhar disso, temos que ser luz para esse mundo. Precisamos ser o sal que tempera essa terra. Se nós não fizermos isso, irmãos, se nós não pregarmos a palavra e não anunciarmos aquilo que Deus quer que nós façamos, nós incorreremos na perda da salvação. Cada um de nós é responsável por si mesmo. E quem não obedece a Deus está nas mãos de Satanás. Nós sabemos isso. Portanto, todos nós somos pecadores, sem dúvida, mas pecadores arrependidos. Amém. Que querem servir e amar a Deus por todas as coisas. Então, portanto, irmãos, não sejamos simplesmente uma Marta que vê toda a preocupação com as coisas do mundo, mas sejamos como Maria, que vem aos pés de Jesus, que vem a receber o seu ensinamento. E a igreja é o momento que a gente vem para justamente aprender alguma coisa. É o momento que a gente vem para comungar com os irmãos os nossos pensamentos, as nossas necessidades. Como é que eu vou saber se uma pessoa está doente, se ela não vem, não pede oração, não vem na igreja, ou alguém não informa que ela está doente? Como é que eu posso saber? Se eu não tenho, às vezes, o telefone daquela pessoa, não posso orar por ela porque eu não sei se está doente ou não. Então, irmãos, as suas necessidades, as minhas necessidades, ou seja, as nossas necessidades devem ser até um limite da sã consciência, em que a confiança permite que a pessoa externe as suas necessidades, né? Devemos comungar uns com os outros. Se o Edson tem um problema que eu posso ajudar, ele pode falar para mim, porque eu terei então oportunidade de ajudá-lo, se for da minha competência, se estiver ao meu alcance. Senão, a gente vai orar para pedir a Deus que dê um jeito de promover um meio de que haja uma solução. E assim, a igreja, irmãos, crescendo em Cristo. Marta também recebeu a bênção da ressurreição de Lázaro. Maria recebeu também a bênção da ressurreição de Lázaro. Maria recebeu o ensinamento de Jesus. E eu duvido, irmãos, que Marta também não ouviu alguma coisa do que Jesus estava ensinando para Maria. Ela ouviu. E outra coisa, nós vemos que quando chegou para Jesus, disse assim: se soubéssemos que o nosso irmão, se tu estiveras aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ela falou isso. Ela sabia que Jesus tinha o poder de ressuscitar. Ela conhecia o poder de Jesus, o poder de Deus. Portanto, irmãos, crendo nisto, crendo na esperança da nossa salvação e de outras pessoas, e que o melhor para nós é estarmos ao pé de Cristo, é estarmos ali recebendo o poder do Espírito Santo para sermos representantes da palavra de Deus a ser anunciada nesse mundo. Que Deus nos abençoe e vamos entoar o hino final, vigiar e orar. Caminho